E agora a gente vai comentar um pouquinho com mais detalhe como é que funciona essa prova de ciências da natureza. Então, as particularidades. Já conversamos sobre as provas do Enem de uma maneira geral, mas a prova de ciências da natureza, no tocante à química, como ela é. Então, primeira coisa, bem importante, de uma maneira geral dentro de química, ela é uma prova não tão difícil, é uma prova média, não tenham medo, dá para fazer. Você vai ter aí 70% da prova distribuído num nível médio. A gente pode dizer que 15%, 10% da prova de questões muito simples e 10, 15% de umas questões de um nível um pouquinho melhor. De vez em quando aparece. Então, a gente tem uma prova de nível médio. A prova de química tem alguns temas que são, a gente pode dizer que são temas prediletos. Logicamente, o tema principal da prova é ambiental, né? A química ambiental é a parte que eles gostam mais de cobrar. Então, todos aqueles cruzamentos, né? A necessidade de recursos energéticos, alternativas, aí os desequilíbrios, problemas ambientais. Então, esse é o tema principal. Dentro desse tema, você pode colocar qualquer objeto de conhecimento e cobrar todas aquelas competências e habilidades. Tá? Então, como exemplo, mostrar essa questão, caiu aí em 2014, uma questão que o tema, né, é o ataque na camada de ozônio, mas você vê que dá para perceber aí que é uma questão até que envolve um pouquinho de mecanismo de reações orgânicas. Então, é um negócio bem interessante, né? E que eles vão cruzando aí os diversos pontos da matriz do Enem, as habilidades com os objetos de conhecimento, mas o tema ele ambiental é um tema assim muito cobrado, tá? Outro tema é a parte da industrial, da química industrial. Essa é uma grande novidade do Enem. Você não tem mais que estar estudando para a prova do Enem com aquela coisa, aquela sequência de capítulo 1, 2, aquela coisinha. Hoje é muito importante você conhecer, por exemplo, quais são os métodos de obtenção industrial em larga escala do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, do hidróxido de sódio. Então, conhecer a produção do aço, conhecer a indústria petroquímica, com um pouco mais de, né, a indústria açucareira, a cloroquímica. Né? Então, existem alguns segmentos que são muito fortes, muito importantes e que a gente vê contemplado aí nas questões do Enem. Então, um exemplo, né, justamente aí envolvendo a parte do aço, você vai falar, não, mas tudo bem, é uma questão de estequiometria, uma questão não tão muito complicada, certo? Mas o tema, que é o que nós estamos discutindo aqui, ele é voltado aí para a parte da produção do aço. Então, assim, é preciso que o aluno saiba disso na hora que estiver se preparando, para ter um pouquinho mais de atenção. Né? Fique sempre atento quando a gente mostra as questões nessas referências. Né? Então veja, J. Dely, Química Inorgânica Não Tão Concisa. Esse é outro que eu tenho aqui na minha prateleira. Deixa eu pegar aqui. J. Dely, Química Inorgânica Não Tão Concisa. E é um livro de terceiro grau. Né? Então vê aí como a referência do Enem é uma referência legal, certo? Tudo bem, a questão tranquila, não era nenhum bicho de sete cabeças. Tema que eles amam, bioquímica. Também eu não estou apresentando na ordem de importância não, todos esses temas são, né, já está dizendo, tema predileto. Então, bioquímica, talvez por ser uma matéria de fronteira entre a biologia e a química, e a gente ter essa característica na prova de interdisciplinaridade, ela seja aí tão contemplada. Então, por exemplo, na prova de 2015 foi o tema principal, até mais que ambiental. Bioquímica caiu bastante mesmo. Então, esse é um exemplo de questão, a questão que você poderia resolver com os conhecimentos que você obteve aí nas aulas de biologia ou nas aulas de química. Então, a questão aí sobre os ácidos graxos e sobre o biodiesel, né? Então, é uma coisa bem interessante a parte de bioquímica de uma forma geral. Então, não só aquela parte das biomoléculas, conhecer lá os lipídios, glicídios, não. Mas também a parte de nutrição, a parte de remédios, bom, enfim, é uma área bastante vasta e que está sendo cobrada de uma maneira muito nova no Enem. Então, a parte de bioquímica é uma parte bem interessante.
Características gerais. Então, os temas são aqueles, mas características da prova de química. Então, a primeira característica, sempre muito moderna, tecnologia, é coisa de última geração, é ponta. Qualquer um daqueles temas, quando aparece um negócio de uma publicação que sai. Eles gostam muito dessas coisas de, vamos dizer assim, high-tech mesmo. Então, ver essa questão, uma das minhas prediletas do Enem, é a questão do músculo artificial, negócio espetacular. Você conhece a questão, imagine, tudo bem, envolve a parte de polímeros, envolve um conceito até de eletroquímica na questão, mas é uma questão que se você pega, por exemplo, guarde bem essa questão, volume 1, 2 e 3 de qualquer livro de química que você escolher aí do mercado. E se você tentar estudar, você não fica preparado para fazer uma questão dessa. Não fica, porque isso daí exige você compreender muito bem todo o conteúdo de química, que além de tudo está atualizado, está vendo, está ligado nas revistas de publicação, está ligado nas últimas invenções. Então isso quem que ganhou o último prêmio Nobel de Química era sobre que assunto? Você tem que estar atento, sabe? Então essa daqui é uma questão muito interessante, é uma das minhas prediletas aí, essa questão de tecnologia, e assim, é uma característica assim, meio que geral da prova de química. Outra coisa bem particular, a parte de cálculos. O Enem tem dois tipos de questões envolvendo o cálculo. A chatinha, vamos chamar assim, então aí está até um exemplo de uma questão chatinha. Você pega, não tem nada de difícil a questão, mas você imagina você lá na prova, depois de não sei quantas horas, cansado, você vai ter que estar fazendo continha, operação básica de matemática, com 2, 3 cadências, é muito chato, dá um desespero, você está cansado. Então é um tipo de cálculo que aparece de vez em quando que eu sou contra. Por outro lado, não nas últimas edições do Enem, mas nas primeiras, a gente via umas questões de um nível bem elevado de cálculos, envolvendo aí a parte de soluções, dispersões, com um pouco de estequiometria, uma mistura, uma coisa de aplicação no cotidiano. Então, se preparar e ter calma mesmo, porque de vez em quando aparecem umas continhas chatinhas para fazer e de vez em quando aparecem umas questões envolvendo aqueles assuntos que o aluno detesta, né? Estequiometria, teoria molecular, estudo físico dos gases, dispersões, num nível um pouquinho mais alto. Então é normal. Outra característica, essa orgânica. Essa talvez seja a dica mais importante de todos os vídeos que a gente está gravando. E a coisa mais certa que eu vou falar para vocês, mais precisa, essa característica desta prova de orgânica. O Enem nunca vai cobrar de vocês uma questão que você vai chegar na prova, eu já sei fazer. Não, esqueça isso. Esqueça isso. Aquele estudo que a gente tinha antigamente, assim, met et prop but, ano, eno, ino, buta, isso aí morreu. Então, você estuda regra de nomenclatura durante 6 meses na sua escola, sai dizendo eu já sei orgânica, você não sabe nada de orgânica. Isso não é nada. O que é orgânica hoje no Enem, bem diferente do que a gente tinha naqueles vestibulares mais clássicos de decoreba. Por exemplo, se você ainda aprende química com regra de Markov-Nikov, reação de Diels-Alder, isso aí acabou. Então, antigamente você tinha questões do seguinte tipo. Partindo do cloropropano, o 2-cloropropano, qual é o hidrocarboneto que a gente obteria pela síntese de Wurtz? O infeliz do aluno tinha que decorar. Como é a síntese de Wurtz? A reação todinha, se partir desse, que acabou isso aí. Hoje, o Enem vai trazer uma questão de uma reação química que você nunca viu. Uma reação, estou falando da parte de reações orgânicas. Uma reação que você nunca viu na vida. Aquilo dá aquilo, nessas condições. Aí ele fala, se isso dá isso nessas condições, isso nessas condições vai produzir o quê? Então você vai ter que fazer uma analogia imediata. Se isso dá isso, isso vai dar o quê? É quase como uma regra de 3 com reações orgânicas. Então, isso exige muito mais do aluno. Porque aí ele vai ter que trazer todo o seu conhecimento de estrutural, ou seja, ele não vai poder formar uma substância que ela não tem estabilidade estrutural, vai ter que saber direitinho as tensões de Bayer, vai ter que conhecer os problemas dos dióis geminados, dos enóis, e aí vem toda uma química
de base, de força, que vai diferenciar os alunos. Então, daí, eu acho certíssimo, essa é a verdadeira forma de cobrar se o aluno sabe alguma coisa de reações orgânicas. Então, uma característica muito marcante. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Tá? Essa questão foi de 2014, uma questão linda. Eu tenho certeza que você pega o livro, volume 1, 2 e 3, vamos falar mais especificamente, volume 3 de Química Orgânica, vai tentar achar essa questão lá, não vai encontrar. Não vai encontrar. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa muito específica. Mas se você sair alternativa por alternativa, pensando, não, mas aqui esse carbono aqui só pode estar ligado, você encontra a resposta e você não precisa ter visto esta questão previamente. Então, esse é o grande lance. Acabou a decoreba. Eu tenho que saber mesmo. E se eu não souber, a questão vai mostrar isso. Essa foi uma questão muito bacana, também uma das minhas prediletas, que caracteriza bem este ponto de química orgânica. E, por último, lamentavelmente, existem algumas falhas, algumas confusões. Por exemplo, como não deixar de citar aquela questão que o Brasil inteiro pediu anulação. Existe uma maneira de justificar, eu não quero entrar no método da questão, mas isso atrapalhou muita gente. Muito bom aluno pode ter perdido aí a vaga, talvez por causa de uma questão dessa. Este ano, 2015, teve essa questão que ela traz uma confusão. Porque, bom, claro, dá para a gente fazer, mas quando ele fala em termos de radical, ele pega e coloca todas essas estruturas com essa linhazinha aqui. Bom, para quem sabe estrutura, uma linhazinha dessa, numa forma estrutural plana simplificada desse tipo, significa que aqui tem um carbono ligado a 3 hidrogênios, ou seja, um CH3. Então aqui teria um CH3, aqui teria um CH3, aqui um CH3, aqui um CH3, aqui um CH3. Certo? Essa é a ideia. Então, quando você lê isso, você não entender direitinho o que ele está dizendo, você não vai conseguir encontrar a resposta, porque ele quer que seja a molécula espacial. E se aqui for CH3, 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 todas as moléculas aqui teriam estrutura espacial. Então, não teria resposta. Mas lógico, se não tem resposta é porque tem alguma coisa errada. Se você não é nervoso, se você não está com pressa, se você não está sob tensão, você lê de novo e entende que, na verdade, esse risquinho aqui ligaria este grupo em uma cadeia principal. Mas isso daí o aluno tem que meio adivinhar. Não está tão claro na questão. Aí, sendo assim, ficaria sendo a letra A, que é a única estrutura dessas todas apresentadas que não é plana, isso é uma figura espacial. Então, de uma maneira geral, a prova de química tem essas características e com certeza você entendeu agora que tem que se preparar muito bem para enfrentar esta nova realidade do estilo Enem.